seu professor, o diretor, o professor João, vai fazer a apresentação e depois temos aqui os nossos convidados, está bem? Por isso, tudo corre bem. Seu professor, faça favor. Pronto, eu só vou falar 3/4 de hora para ocupar o espaço todo. Muito bom dia a todos, muito bom dia aos nossos convidados. Nós às vezes, não às vezes, constantemente temos palavras que nós usamos, repetimos e voltamos a repetir, mas às vezes no fundo não sabemos bem o que elas são muito mais complexas do que o que parece. Eu tinha um professor meu há muitos anos, que era um psicólogo, José Cruz, que atualmente é psicólogo por acaso de alto rendimento do Futebol Clube do Porto. Isto, eu não sou portista, portanto, claro, mas é só por uma parte. Quando eu dizia uma palavra, aquelas perguntava uma coisa, eu dizia uma verdade que nos parecia evidente, e ele dizia-me escaca. Escaca queria dizer parte, desmonta. Quando a gente começava a desmontar, descobria que atrás de uma palavra simples está um universo inteiro. Hoje estamos aqui a discutir uma dessas palavras. O tema deste colóquio é o que é arte. Então a gente diz, é arte, todos sabemos o que é, mas o que é arte realmente? E portanto, para desmontar um bocado o que é arte, ter visões plurais de arte, e numa excelente iniciativa do professor Aníbal Padrão que teve, vamos discutir hoje o que é arte. Para abordar algumas das dimensões da arte, tínhamos aqui 3 artistas, infelizmente um deles, por razões de saúde, não pode estar. José Miguel Braga, muito ligado ao teatro, embora também à escrita. Na escrita, Fabiola Lopes, muito obrigado por estar aqui presente, escritora, bibliotecária, portanto, com um currículo que daqui a bocadinho já será mostrado, excelente escritora com obras que estão aqui a ver e que estão ao vosso alcance e que já é recorrente visita desta casa. Muito obrigado. Para falar da arte escrita, mas também porque a arte cruza-se da arte escrita, mas principalmente da arte visual intensa. Está aqui um quadro, o Amadeu Santos, que é da casa, e daquelas, eu tinha aqui uma das hipóteses, não vou falar porque tentava ver com o Zé Miguel, porque eu ainda ontem tive que escrever um pequeno artigo e fui revisitar um artigo antigo, posso dizer que é Origens, o que nós somos. E esse artigo, que era feito a partir de um texto que o Zé Miguel fez já quando a inauguração daquele mural grande Alberto Sampaio, as origens desta escola estão indelevelmente ligadas a esta palavra, a arte. E esse texto e ao humanismo, porque o humanismo e a arte também, na minha opinião, estão completamente imbricados. Dificilmente haverá algo mais humano que a arte. Para discutir isso e para debater e para ouvir outras vozes que não as minhas, que não é que nem de perto nem de longe é mais sapiente, passo a palavra, Dr. Padrão. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Sr. Diretor, pela apresentação. Eu gostava de passar um vídeo que preparei só de 4 minutos e 30 segundos. Queria que desligassem a luz da frente. Pode desligar aí. Margarida? Obrigado. E pedir também silêncio, porque o vídeo não é apenas o que vai passar, é também a música que me parece não, é seguramente um objeto artístico. Está bem?
Por isso a Quaresma é tão importante, Padre. Para todos reforçarmos a nossa relação com Cristo e com a Igreja. Tens frio? Non, señor padre. Ansia de comezar. Que me diz daquilo lá por Fátima? Não digo nada. Não saberia o que dizer. Mas acredita. Acredito na fé das pessoas. É ela que temos que nos agarrar. O Bispo de Coimbra é contra, mas faz mal. Se queremos que a Igreja volte a entrar no coração das gentes, temos de lhes dar milagres. Aqui em Braga não é preciso. Ah, meu caro, o país não é Braga. Então, não foste para Coimbra? Adiei a viagem só para poder vir à missa, padre. Veras, mas eu já pedi ao Apolónio. Com certeza que o filho do meu bom amigo Dom Melo pode ajudar à missa. A sua bênção? Deus te abençoe. Vai-te vestir. Não queremos fazer esperar as pessoas. Bom, muito obrigado aos meus convidados, muito obrigado ao público que está a assistir. Apenas uma palavra breve para explicar como é que surge esta iniciativa. Surge no âmbito do programa de Filosofia TS do primeiro ano, onde temos que estudar com os alunos o problema da definição de arte. A definição que procuramos em filosofia é uma definição explícita, quer dizer, uma definição que tem condições necessárias e suficientes. Estudamos definições essencialistas, isto é, aquelas que pensam que a arte se pode definir através de algo intrínseco aos próprios objetos artísticos, e estudamos definições não essencialistas, ou seja, aquelas que pensam que é possível definir a arte em termos de condições necessárias e suficientes, mas essas condições necessárias e suficientes que são propriedades que não existem nos próprios objetos artísticos. Bem, entre as duas, estudamos a teoria cética, que é aquela que diz que não é possível definir a arte, mas isso não é nenhum problema. O facto de não ser possível definir a arte não nos impede de utilizar corretamente o conceito de arte, e estes recorrem àquilo que se chama semelhanças de família, que os meus convidados sabem, e os meus alunos também. Portanto, os alunos estudaram a perspectiva dos filósofos, mas eu queria que os alunos ouvissem a perspectiva dos artistas, e por isso convidei 3 artistas, um artista das artes plásticas, 2 artistas da literatura e destes 2 artistas da literatura também um artista das artes mistas, ou seja, do teatro, do cinema. Selecionei algumas obras dos 3 artistas para vos familiarizar com aquilo que têm por aí. E, portanto, eu tenho apenas 2 perguntas para fazer aos meus convidados, os meus alunos, eventualmente os meus colegas farão as outras. E a primeira pergunta é a seguinte. O que eu quero saber é, de cada um dos artistas que aqui está, tenho pena que Zé Miguel não esteja, mas foi ontem submetido a uma cirurgia, portanto não pode estar cá. O que eu quero saber é, o que eu quero que os meus convidados me respondam é, o que é que eu faço enquanto artista? E o que é que faz daquilo que faço arte? É uma pergunta muito simples de responder. Não sei quem quer começar. O que fazem enquanto artistas? Eu já dei aqui umas pinceladas neste vídeo. Vamos agora ouvir. Ora, em primeiro lugar, eu vou agradecer o convite do Padrão e à ESAS por me receberem, por ter preparado esta palestra. E eu sinto-me em casa, porque eu fui aluna nesta escola, fui também professora estagiária nesta escola, e, portanto, como me sinto em casa, vou-me pôr à vontade. E vou-me pôr de pé, porque eu gosto de ver toda a gente, encosto-me aqui um bocadinho e tal coisa, e assim vocês veem, eu vejo-vos e é tudo mais fácil. O que eu faço enquanto artista? Era essa a primeira pergunta, não é? Exatamente.
Pronto, enquanto artista eu escrevo. Mas escrever toda a gente escreve, não é? Eu aprendi a escrever na escola primária como toda a gente aqui aprendeu, mais cedo ou mais tarde, mais ou menos pela mesma idade. Portanto, não é nada de extraordinário. O que é extraordinário, o que a arte faz de diferente? É trazer à luz qualquer coisa que está no domínio do invisível. É sublinhar, é elevar. Por exemplo, e espero que para vosso bem todos vocês saibam já o que é estar apaixonado. O Gonçalo M. Tavares tem 2 ou 3 versos muito simples que me ficaram e que trazem à luz uma coisa que aparentemente não é assim tão evidente. Ele disse, apaixonar-se é ficar cego. Aquela coisa que a gente depois só vê aquela pessoa, é tudo aquela pessoa, é uma cegueira só. Mas antes disso tudo, é ver diferente. E é isto que a arte faz, é ver diferente. É trazer à luz, é sublinhar, é elevar qualquer coisa que nos passa despercebido. Enquanto artista, eu tenho normalmente 2 coisas que me chamam a atenção. Ou algo que me incomoda, algo que me indigna, não é? E que me leva a escrever sobre esse assunto. E muitas vezes aí concordo um pouco com o Collingwood, que tem a ver com a digestão do real, não é? Há qualquer coisa aqui que está a incomodar, uma espécie de comichão mental, e que depois se verte na escrita como uma forma de digestão do real. E aí acho que o Collingwood tem um pouco de razão. Por outro lado, tudo o que é belo ou bondoso cristaliza. Pelo menos comigo acontece isso. E cristaliza de uma forma que também é vertido na escrita, porque não se dilui no tempo do dia a dia. Ou seja, há um acontecimento, um escritor, à partida, é sempre um ladrão de histórias. Não é? Roubamos momentos que nos ficaram, que nos cristalizaram, e depois vertemos em texto. Agora, quando escrevo poesia, é uma coisa assim um bocado esquizofrénica. São umas vozes que a gente ouve, qualquer coisa que fica aqui, que de repente a Sofia dizia que ouvia umas vozes, a Sofia Melbrenner, e que me passa-se um bocadinho isso. Não me estou a querer comparar à Sofia, ok? Mas é um bocadinho isso no texto poético. Qualquer voz, qualquer coisa que nos incomodou ou que cristalizou e que de repente as palavras surgem, os versos surgem, então agarra um papel, uma caneta e escreve. No texto narrativo, já não é bem assim. No texto narrativo já se procura contar uma história, já há um trabalho, às vezes de brincadeira, outras vezes é um puzzle de construção com as palavras, para que realmente faça sentido. Mas também o Tolstói tinha a sua razão, porque, principalmente no texto poético, parte de uma emoção que se quer passar para o outro, que se quer partilhar com o outro. Eu tive uma experiência com um poema há uns anos, na altura da crise de 2008, 2012. Tive uma aluna que me entrou na sala a chorar. Eu dou aulas a crianças e, portanto, fui logo colher a aluna no colo. Mas porquê é que estás a chorar? O que é que se passa? É porque meu pai vai emigrar, vai trabalhar para outro país e eu não quero que ele vá. Eu consolei-a da maneira que pude, não é? Pronto, olha, deixa lá, mas se calhar ele vem cá de vez em quando, tu vais vê-lo, claro que vais ter saudades, mas o pai vai trabalhar para procurar uma vida melhor, para vocês viverem melhor. Pronto, todo este discurso de lá para Alice. E com algum tempo eu consegui acalmá-la, mas aquilo incomodou-me de tal forma que eu escrevi um poema sobre a perda. E quando publiquei, foi nas Vozes em Mim, quando publiquei o livro, houve uma senhora que eu não conhecia, e que foi à apresentação, e depois no fim agarrou-me pelo braço e disse-me: olha, este poema parece que escreveu para mim. Eu perdi o meu pai há um mês. E este poema é tudo aquilo que eu sinto. Claro que eu não disse à senhora: olha, não tem nada a ver com isso. Porque depois o poema já não é meu. O texto já não é meu. A partir do momento em que é publicado, já é do leitor. Há uma apropriação da parte do leitor. E o leitor é livre para fazer a interpretação que lhe fizer sentido. Portanto, óbvio que o poema falava sobre perda. Mas a perda
está relacionada com diferentes contextos. E, portanto, eu fiz sobre uma perda de uma separação, de um pai que emigrou, e a senhora, aquilo encaixou perfeitamente naquilo que ela estava a sentir. Na realidade dela, da perda de um pai físico, não é? Irreversível. Portanto, eu acho que nenhum dos filósofos estava errado, só nenhum estava completamente certo. E se nós juntarmos um bocadinho de tudo, não quer dizer que complete a definição de arte, mas pelo menos vai nos ajudar a perceber as dimensões da arte. Porque a arte é uma amante difícil, ela é volátil, ela não se deixa prender, não se deixa rotular, não é? É dinâmica, está em movimento porque é criada por humanos. E, portanto, os humanos estão em constante evolução. Portanto, não é suposto ser estanque, não é suposto enfiarmos-la numa prateleira e dizermos a arte é isto. Mas é suposto caminharmos para o entendimento e para as diferentes perspectivas do que é arte. Em literatura, não há temas. Não há inovação nos temas, porque os temas estão todos inventados. A morte, o amor, a vida, a natureza, tudo isso já foi escrito e reescrito. Agora, a capacidade que a arte tem é esta, ou melhor, que os artistas têm, é esta capacidade de acrescentar perspectivas, de, como eu estava a dizer, chamar à luz, de dizer de outra forma, principalmente na literatura. O António Lavantunes, numa crónica, e esta passagem ficou-me, porque isto, para vocês entenderem melhor o que é que faz um escritor, é dizer de outra forma. Ele poderia ter dito, estava, a crónica já não me lembro sobre o que era, estava a tentar retratar um maestro que abria e fechava os olhos repetidamente e com rapidez, dado o entusiasmo com que estava ali a dirigir a orquestra. E ele disse, o maestro borboleteava as pálpebras. E, portanto, é completamente diferente dizer borboleteava as pálpebras do que dizer que abria e fechava os olhos repetidamente. Não tem a mesma piada, não tem o mesmo sentido, não tem o mesmo encanto. E obriga também, obviamente, o leitor a descodificar, a atribuir sentidos àquilo que ele está a dizer. E ser artista é um pouco isto, é dizer diferente, é fazer diferente. E agora vou-vos perguntar, põe o dedo no ar, quem é que aqui gosta de ler? Não sejam tímidos, por enquanto. Ok, obrigada. E agora põe a mão no ar quem gosta de escrever. São sempre muito menos. E agora põe a mão no ar quem gosta de mandar. Mandar. Eu adoro mandar. Eu só não mando mais porque não posso. Porque tenho que respeitar a liberdade dos outros. Agora vou fazer aqui uma ponte e depois deixo para o professor Padrão resolver convosco. Como é que vocês, que são tantos, que gostam de mandar, não gostam de escrever? Porque eu, quando escrevo, mando tudo. Sou uma espécie de Deus. Sou eu que decido quem participa no texto, o que é que cada personagem faz, quem vive, quem morre, quem casa, quem tem um acidente, quem tudo. Portanto, escrever, para quem gosta de mandar, é do melhor. Fica a dica. Posto isto, o que é a arte? Mantém-se a pergunta em aberto. Há de ser uma questão contínua. Mas eu deixo-vos a minha opinião sobre aquilo que eu acho que é um bom texto. Seja poético, seja narrativo. Para mim, um bom texto tem que ter duas coisas, no mínimo. Pode ter muitas outras, mas tem que ter duas coisas. Primeiro, tem que ter identificação. Ou seja, eu, de alguma forma, tenho de me identificar com o texto. O texto tem que me dizer alguma coisa. Seja com o tema, com os personagens, com a época, qualquer coisa eu tenho que me identificar. E a segunda coisa, tem que ter adição. E adição, isto não é bem matemática, mas é adição nesse sentido. Tem que me acrescentar alguma coisa. Porque senão estou perdido. E como diz o Gonçalo M. Tavares, nós não podemos continuar a viver como se fôssemos imortais.
Nós somos mortais, temos um tempo finito. E, portanto, temos de ter essa consciência e não perder tempo, como diz na entrada da vossa escola. Não perder tempo com aquilo que não nos acrescenta, que não nos faz felizes. E perder tempo com textos que não nos adicionam, se calhar há melhores coisas para fazer. Além de nos adicionar, qual é o encantamento para quem gosta de ler? É lógico que há a questão de chamar à luz o invisível ou procurar o indizível. Mas, sobretudo, os textos mais espetaculares são aqueles que nos dizem aquilo que nós já sabíamos, mas nunca conseguimos exprimir. São essas as frases, as passagens que nos ficam, os nossos sublinhados mais importantes. É quando um texto nos diz algo que nós até já sabíamos, sentíamos, até se calhar já pensamos nisso, mas nunca conseguimos transmitir por palavras, nunca conseguimos encontrar uma forma de expressar isso. E para mim realmente são os textos mais espetaculares. E é esse o trabalho dos artistas, dos escritores em particular na literatura, que é dizer aquilo que não é fácil conseguir dizer. E às vezes demora muitos anos. E às vezes surge num momento. É volátil. É arte. E a arte? A teoria de Levinson tinha a crítica de não conseguirem identificar qual a primeira obra de arte. Sim. Não é? Eu agora tenho que ir aqui à minha casa. Já disse muita coisa sem recorrer. A primeira manifestação que há data de uma expressão artística foi há 30 mil anos. Também existe uma coisa chamada arte rupestre. Há 30 mil anos, na parede da gruta de Chauvet-Pontarc, José Miguel estaria aqui para dizer isto melhor que eu, no sul de França, uma mão gravada, pintada na gravura, foi a primeira expressão artística de que há data. E é uma manifestação de uma intenção, é uma afirmação. Quanto mais não seja para dizer, eu estive aqui. É isso que essa mão quer dizer, eu estive aqui. E a arte também procura essa perenidade, esse ficar no tempo. Dizer que algo ou alguém existiu, que teve essa vontade de manifestar qualquer coisa de forma artística e de forma perene. É claro que também há outra vertente da arte, que é o compromisso com a crítica social, com a crítica política. E estamos em abril. Não é? Estamos em abril, estamos a celebrar o 25 de abril, a liberdade de podermos expressar o que pensamos, o que sentimos. E todos os artistas, eu não conheço nenhum que não o faça, defende a liberdade. Podem ter conceitos diferentes de liberdade, mas os artistas normalmente estão sempre do lado da liberdade. E os nossos artistas, os nossos poetas, os nossos cantores estiveram do lado da liberdade. Manuel Alegre, Sérgio Godinho, Sofia de Melo Braina, quer dizer, tivemos tantos, José Mário Branco, tivemos muitos. Mas ainda hoje, é preciso continuar a pensar Abril. É preciso continuar a desenvolver espírito crítico. Pensarmos que Abril não ficou lá atrás em 74. Abril continua a acontecer todos os dias connosco, com as nossas ações, com os nossos pensamentos. E é assim que deve ser. Não devemos tomar por adquirido. Não aconteceu e ficou lá atrás cristalizado no tempo. Não. É preciso continuar a acontecer. É preciso que nós queiramos que assim seja. E é preciso que sejamos críticos com aquilo que falta cumprir de Abril. E que nos compete a nós e a vocês continuar esse caminho. E vou ler um poema de uma poeta também daqui de Braga, também professora, a Maria Isabel Fidalgo, que publicou este poema no seu perfil facebookiano há 2 dias. E vou partilhar com vocês. Trazias o cheiro a abril e a cor do maio, quando florias no cano da espingarda, eras um grito raiado de alvorada, aclamada por um povo posto em guarda. Foste loucura nos dias de alegria, a anunciar uma fresca primavera.
Eras a esperança na estrada da utopia e deixaste-nos sozinhos nessa espera. Foste verão exaltado e aquecido, mas fizeste-te dormente e arrefecido ao jeito de um outono prolongado. Canto-te como refrão de um novo fado, que nos dissesse que seria desta vez o tempo de se saber que abril se fez. Da Maria Isabel Filho. E para terminar, e passar a voz aqui para o meu querido amigo Amadeu, vou desafiá-lo a ler um poema, que ele tem uma boa voz, vocês já vão perceber isso. Eu trouxe aqui. Do Jorge Sousa Braga, que é natural de Vila Verde, é médico, mas também dedicou a vida à escrita. E tem um poema que se chama Portugal. Era para o José Miguel Braga ler, mas o Amadeu vai fazer não, eu não tenho. O que é que me faz uma menina para ler? Bem escolhida, Amadeu. Ele pensa qualquer, era bem escolhida. Olha, podes-te pôr de pé, que é para toda a gente ouvir. Olha lá, Filipe. A página Assim. a página Portugal, eu tenho 22 anos e várias vezes faz-me sentir como se tivesse um decisão ao norte de África, só porque não podia combater a doença que lhe atacava os órgãos genitais. E nunca mais voltasse. Quase chego a pensar que é tudo mentira, que não vem tanto ao Henrique, foi uma invenção do autismo. E o Nuno Alves Pereira, uma reimitação do Príncipe Valente de Portugal. Não imaginas o tesão que sinto quando ouço o hino nacional. Que os meus egrégios avós me perdoem. Ontem estive a jogar póquer com o velho do Restelo. Ainda na consulta externa do Júlio de Matos. Deram-lhe uns eletrochoques que está a recuperar a parte do facto de agora me tentar convencer que nos espera um futuro de rosas. Portugal. Um dia fechei-me no mosteiro de Jerónimos, a ver se contraía a febre no Império. Mas a única coisa que consegui apanhar foi um resfriado. Virei a torre do tombo do avesso, sem lograr encontrar uma pétala que fosse. Das rodas que o Gil Yanes trouxe do bujador. Portugal. Vou contar-te uma coisa que nunca contei a ninguém. Sabes, estou loucamente apaixonado por ti. Pergunta a mim mesmo, como poder apaixonar por um velho decrépito e idiota como tu, mas que tem o coração doce, ainda mais doce que os pastéis de Tempura, e o corpo cheio de pontos negros, para poder espremer à minha vontade. Portugal, estás a ouvir-me? Eu nasci em 1957. Salazar estava no poder. Nada de ressentimentos. O meu irmão esteve na guerra. Tenho amigas que emigraram. Nada de ressentimentos. Um dia de divinário. Nada de ressentimentos. Portugal, depois de ter salvo inúmeras vezes os Lusíadas, a nada na piscina municipal de Braga. E eu hoje propor-te um projeto eminentemente nacional. Que fôssemos todos a Ceuta, à procura do olho que Camões lá deixou. Portugal, sabes de que cor são os meus olhos? São castanhos como os da minha mãe, Portugal. Gostava de te beijar muito apaixonadamente na boca. E é isso. Bom, vimos a perspectiva de quem escreve, vamos ouvir a perspectiva de quem pinta e faz outras coisas. Ora bem, com licença, vou-me levantar também, porque eu já um bocado estava a dizer aqui que me sentia numa espécie de cave. Gosto de olhar assim mais de cima para vos ver a todos. Obrigado, perdão, pelo convite, não se esquecerem de mim. Eu estou muito incrustado nesta escola, não é? Faço parte da mobília já desta escola, de certa maneira, e, portanto, fiz grande parte do meu percurso como professor, quase a totalidade do meu percurso como professor aqui na Alberto Sampaio, e, portanto, é sempre uma felicidade muito grande vir aqui falar. É uma felicidade muito grande e é também uma responsabilidade, porque
eu estou mais à vontade para falar com adultos, porque dou muitos cursos livres, dou cursos de formação a professores. Agora que estou aposentado, sou muito trabalhador. Um aposentado, eu costumo dizer, eu estou mais apresentado a uma nova vida do que aposentado. Porque agora que deixamos de dar aulas, começamos a ter tempo para tudo. Ter tempo para tudo é ir ver aquelas coisas, exposições, concertos, todas aquelas coisas que a gente ia adiando e hoje não posso porque tenho de preparar aulas, tenho de dar aulas e agora podemos ir a todas e o programa começa a ficar cheio de manhã até à noite, não é? E, portanto já não tenho tempo para nada, mas ainda arranjei um bocadinho de tempo para isto e até trouxe uma cábulazinha, ando aqui com umas notas que vou tomando, porque, como eu estava a dizer, quando falo com os meus, com as pessoas a quem dou cursos livres ou cursos de formação, são todos adultos, eu sinto-me à vontade e falo sem papéis normalmente, com imagens, muitas imagens. Falando com alunos, eu sinto uma responsabilidade tão grande, tenho medo de me perder mesmo. Tenho medo de me perder, de maneira que trago a minha boia de salvação, não é? Os meus sinais de alarme, todas essas coisas. Não é? Falar de arte, ora bem, é complicado, não é? Mas é uma delícia também falarmos sobre a arte, porque a arte define-nos. A arte define o homem, não é? O homem criou a arte, mas a arte criou o homem, não é? A arte existe desde que o homem existe. Ainda um bocado estávamos a falar da mão impressa na caverna, mas há uma imagem que foi descoberta agora ainda mais antiga do que ela, não é? Uma pequena de Vênus, que foi descoberta na Alemanha. Estava já anotada uma, que era a Vênus de Willendorf, e agora há uma ainda mais antiga, que tem 45 mil anos. Há quem estima até 50 mil. Portanto, isto depende das técnicas, se é de carbono não sei o que, 14, ou se há técnicas químicas para detectar a idade desses objetos maravilhosos criados pelo homem. Que eram objetos mágicos, não é? Que eram mulheres com um ventre muito exposto, enorme, seios enormes, porque eram símbolos da fertilidade. Portanto, aquilo que a arte cria, não é? E aquilo que o homem precisa, através da arte, são símbolos. Coisas que cristalizem as nossas esperanças, os nossos medos, os nossos anseios, o que pensamos sobre o mundo, sobre a vida, toda a nossa cosmovisão, não é? E, portanto, a arte está aí para nos dar uma dimensão um bocadinho mais profunda da nossa existência, não é? Não é? Porque nós levantamos-nos todos os dias para tomar um pequeno almoço, para ir dar as aulas, para ir fazer isto e fazer aquilo, mas há outras realidades, não é? Há outras coisas para preencher dentro da nossa alma, do nosso espírito, do nosso coração e da nossa mente. Portanto, temos de dar maior grandeza à nossa vida e a arte está aí para isso, não é? Os gregos chamavam de techné no início. Techné era uma habilidade especial para fazer coisas. E há um artista alemão, Joseph Beuys, que diz que todos nós somos artistas. Todos nós podemos empregar essa techné, essa habilidade, em todos os gestos da nossa vida. Não é? Eu posso fazer um pequeno ritual para tomar o meu pequeno almoço. Não é tirar com as coisas para cima da mesa e acabou. Não, é pegar nelas com uma delicadeza. Não é? Amar as coisas, tocar, olhá-las, senti-las. É isso que um artista faz. É escutar as coisas, estar à escuta, olhá-las com os olhos da alma e do coração, não é só com os olhos físicos, não é? E, portanto, perder tempo, que é uma coisa que já não sabemos fazer, não é? A internet tornou-nos ansiosos, tornou-nos excessivamente velozes, passamos com uma grande frugalidade por cima das coisas, rapidamente, tudo é ultrapassado, tudo é calcado e não. E, portanto, a arte ensina-nos isso também, que é perder tempo. Olhar para as coisas, escutá-las. Uma maçã, pintada pelo Cézanne, não é uma maçã. É o mundo, está lá o mundo todo. Não é? Ele observava as maçãs com uma atenção extraordinária.
tocava-lhes, etc. E quando ele representava uma maçã, não é? Os alunos de arte certamente conhecem as naturezas mortas de Cézanne, as maçãs. Quando ele pintava uma maçã, ele pintava o cheiro da maçã, o sabor da maçã. Perceber que a maçã é um alimento, e um alimento para o corpo é um alimento também para a alma e para o espírito, não é? Nós precisamos dela. E, portanto, há uma espécie de grandeza na maçã, não é? Como há em qualquer alimento, como há na água, em tudo, não é? E, portanto, esse respeito enorme pelas coisas é o respeito que o artista tem. Portanto, aquilo que eu faço como artista, em primeiro lugar, antes de tudo e antes de tudo, é estar à escuta. À escuta das coisas. Ouvir o que elas têm para me dizer, não é? Portanto, prestar uma enorme atenção. A atenção é aquilo que mais nos falta. Simone Weil, uma filósofa e mística importante do século XX, dizia que a coisa mais sagrada que existe é a atenção. E a atenção é aquilo que nos falta. A coisa mais dramática que existe no mundo contemporâneo, por causa da internet exatamente, é a atenção. Porque o que é que existe na internet? Milhões e milhões e milhões de sites, todos os dias, a transmitir e oferecer coisas. Empresas, coisas de bem, coisas criminosas, de tudo. A toda hora está a ser lançada informação. Objetos, coisas imateriais, ideias, tudo. Portanto, a oferta, do ponto de vista, usando agora a linguagem do capitalismo, a oferta é muitas vezes superior à procura. Nós não vamos procurar aquilo tudo. Nós não vamos ao encontro daquelas coisas todas. Mas todas aquelas coisas querem ter um público. Não é? E, portanto, cada um usa as estratégias de sedução, não é? As melhores e as piores, para captar a atenção das pessoas. E o facto é que a disputa da atenção é a maior luta que existe hoje no mundo. Chamam até isso já a economia da atenção. A atenção é o bem mais precioso. E a atenção é o bem mais precioso dentro das escolas. Os professores estão a fazer uma disputa da atenção com a internet, com esses poderes. Estão a querer dar uma aula e se calhar os alunos não estão atentos, porque de facto o ambiente de solicitação para outras coisas é hoje infinitamente superior a quando eu era aluno numa escola. Sentava-me na cadeirinha e ouvia o professor quase religiosamente até o fim da aula. Eu até me punha a desenhar para não estar distraído. Eu passava as minhas aulas todas a desenhar. Mas, e era repreendido muitas vezes, e até pelos professores, e eles não sabiam que eu estava a desenhar para estar atento ao que eles estavam a dizer. Pronto, isso é uma questão quase secundária. Mas eu queria chamar a atenção para isso exatamente. Tecné era uma habilidade, mas essa habilidade também se chamava poiesis. É uma habilidade, diziam os gregos, então, que para fazer coisas especiais. E essas coisas especiais, se dirigissem ao espírito, se fossem coisas para alimentar o nosso espírito, também tinham um nome que se chamava, era a poiesis, não é? E portanto a arte tem um lado de trabalho, de tecné, de habilidade, mas também tem um lado de salvação, um lado da alma, um lado de espírito, que é a poiesis, não é? E portanto, ao longo da história, nós temos este balanço entre a habilidade que está no artesanato, está nos fabricantes de coisas, de objetos, que também até certo ponto são artistas, não é? E está também naqueles indivíduos especiais que se chamam escritores, que se chamam, pintores, que se chamam atores de teatro, etc. Esses sim que fazem determinadas coisas que não se destinam como se destinam um objeto do artesanato ou um objeto da indústria, do design, por exemplo, às finalidades práticas e às necessidades utilitárias da vida, não é? Destinam-se à alma, ao espírito, ao coração, à nossa inteligência, à nossa leitura da vida, à nossa leitura do homem, à nossa leitura do mundo, que é isso que nós precisamos. Estar sempre a perceber e a dar resposta a estas três perguntas básicas.
quem somos, de onde vimos, para onde vamos. Se não percebermos estas questões, se não dermos resposta a estas questões, se não entendermos que a vida tem um sentido, ou que deve ter um sentido, para que é que estamos aqui? Não é? A repetir os nossos gestos diários. Não é? E essa é uma questão importante. Pronto, em relação à arte, há duas escolas grandes, não é? A escola do pensamento alemão, mais ligado ao romantismo, mais idealista, e há também agora, mais recentemente, a escola analítica americana, não é? Que tenta, enfim, explorar as questões a partir da linguagem, da precisão da linguagem. Dizer, a arte é isto, ou se não é isto, é aquilo, etc, etc. E, portanto, tenta ver até que ponto é que a arte é definível. Mas eu acho que não é. Não há uma definição essencialista da arte. Uma definição essencialista é uma definição que procura um alcance universal. Isto é, procura ser a mesma a definição que seja aplicável a todas as épocas, a todas as culturas, a todas as geografias. E isso é impossível. O artista religioso medieval, quando fazia arte, é evidente que eram monges, a maior parte deles, que faziam aquelas coisas, ele não tinha grande consciência de que era um artista e de que estava a fazer arte. O do Renascimento, sim. A partir do Renascimento, as coisas alteram-se. Ele estava a fazer aquilo por vocação religiosa e por um imperativo religioso, porque era preciso converter os fiéis. A maior parte dos fiéis eram analfabetos, não é? E, portanto, entrando dentro de uma igreja e olhando para um mural pintado ou para as esculturas, as pessoas estavam a ler o texto bíblico, não é? Estavam a entender a palavra de Deus, etc, etc. Não é? Portanto, não liam, mas olhavam e percebiam as coisas também. E, portanto, hoje, para nós, aquilo é arte. Se calhar para eles, naquele tempo, não era arte. Era um serviço religioso, feito com uma qualidade, sim, com uma qualidade artística, com uma qualidade estética. Pronto, isso é diferente. Até como, por exemplo, os pintores do Paleolítico, quando faziam as suas pinturas nas cavernas, punham aqueles homenzinhos todos a correr atrás dos veados e dos bisontes, não é? O que é que estavam a fazer? E a atirar-lhes com flechas, com as lanças. Estavam a matá-los na pintura. Com a crença de que, matando na pintura, depois eles iam matá-los também na realidade. E iam conseguir o seu alimento. E, portanto, chamava-se isto magia propiciatória. Não é? Propiciar portanto, o alimento. Não é? E o desenho tinha essa força, tinha essa capacidade de intervir sobre a realidade. A arte fez isto ao longo dos séculos. A arte mudou a realidade, mudou o homem, mudou o mundo, interviu sobre ela. E é isto que é importante na arte, não é? Que se diga. De resto, é a tarefa de Sísifo. Sabem quem era Sísifo? É uma figura da mitologia grega que tinha como castigo dos deuses, por um malzinho que ele fez qualquer, tinha de levar uma pedra enorme, um penedo, até acima de uma montanha. E tinha de o colocar lá. E o homem, com um enorme esforço, ia subindo, 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 subindo. E quando já estava mesmo a chegar e era só pousar o penedo, não conseguia. Aquilo caía e ele voltava para baixo e tinha de começar outra vez a subir até pôr lá o penedo, coisa que nunca conseguia. E, portanto, definir a arte é uma tarefa de Sísifo. Não é? Mas nós temos, como dizia o Camus, um escritor francês muito importante, nós temos de imaginar Sísifo feliz. Isto é, sentirmos-nos felizes com a nossa incompletude, com a nossa incapacidade de definir tudo. Porque se definirmos demasiadas coisas, não é? Se calhar estamos a matá-las também. É melhor deixar, para a maior parte das coisas que é preciso definir, é melhor deixar um bocadinho de qualquer coisa em aberto. Não é? Há um pensador do período barroco, espanhol, Baltasar Gracián, que mesmo dizia que quando nos alimentamos é preciso deixar um bocadinho de fome na boca quando comemos. É não comer tudo, não saciar demasiado.
É preciso deixar sempre um bocadinho de fome. E os nossos desejos também não têm de ser sempre completamente insatisfeitos. Temos de deixar sempre um ponto de fuga, não é? Para cumprir essa necessidade depois, posteriormente, para alimentar sempre a nossa esperança, a nossa fantasia. Os nossos desejos têm de ser sempre realimentados. Se os satisfizermos demais, isto é válido para a teoria, para a filosofia, para tudo, para a definição da arte. Se quisermos fechar as coisas morrem. E não servem para todas as culturas. Um pintor budista, para ele a arte não é a mesma coisa que a de um pintor americano do século XXI. Não é. Não é a mesma coisa. É forçar uma definição de arte, porque eles não entendem as coisas da mesma maneira. E isto é que é rico. Isto é que é bonito sermos diferentes aqui dentro. Não é? E, portanto, a arte celebra a diferença também. E celebra a liberdade. Bom, o Platão dizia que a beleza está nas coisas. E nós é que temos de ir descobrir a beleza que está nas coisas. Não é? E, de facto, há coisas mais belas que outras, aparentemente. Não é? O Kant, no século XVIII, veio dizer que não, senhor, meus amigos, a beleza não está nas coisas. A beleza está no nosso olhar. No olhar que nós pomos sobre as coisas. Nós é que temos a beleza dentro de nós e as projetamos nas coisas e descobrimos nas coisas aquilo, certas características, certas qualidades que as coisas têm que nos fazem sentir que elas são belas. Era a diferença. Depois veio outro senhor, o Hegel, que disse: nem nas coisas, nem em nós. Está na história. Né? Está na história, está no tempo. Né? Está na cultura de uma época que nos leva a descobrir as coisas como belas e a considerar isto belo, porque é a minha cultura, é o meu tempo, são os entendimentos que a minha época faz que me dizem que isto é beleza e aquilo não é. Mas no século seguinte, se calhar as coisas não vão ser da mesma maneira. E, portanto, o Hegel colocou as questões da historicidade, não é? Hoje, mais perto de nós, no século XX, Merleau-Ponty. Merleau-Ponty veio dizer que nem nas coisas, nem em nós, nem na história, as coisas estão no encontro. Naquilo que eu estava a falar, na escuta. Estão no intervalo, ou no intervalo não, no preenchimento total que vai do sujeito ao objeto. O sujeito olha para o objeto, mas o objeto também olha para nós. E é isto que o artista faz. Não é? É sentir que está a ser olhado pelos objetos. Quando olho para uma montanha e me maravilho lá, quando estou naquelas montanhas muito altas, até perder de vista, não é? A primeira sensação que nós temos, até, olha, o Kant falava disso, era o sublime, não é? O sentimento sublime. A primeira sensação que eu tenho, muitas vezes, não é terror, mas porque há um fascínio muito grande. Mas esta apreensão. Isto é tudo tão grande, isto está a existir sempre e a minha vida é tão curtinha. Eu sou tão frágil, tão pequenino, no meio desta grandeza toda. Não é? Este é o sentimento sublime, é um sentimento que nos deixa completamente abismados perante aquilo que é infinitamente grande. Não é? Não fazemos ideia. Nós todos devíamos ser muito educados acerca da realidade, macro-realidade do cosmos. O que é isso das estrelas, o que é isso do mundo, o que é isso da expansão das galáxias. Percebermos isso, íamos dar outro sentido à nossa vida. Não é? Portanto, esse é infinitamente grande. E, portanto, a arte está no encontro entre isso que o mundo nos comunica a nós, seja a maçã pequenina, sejam as estrelas. E aquilo que a gente também põe lá, e a gente acrescenta. Porque o artista depois também acrescenta, não é? Põe beleza nas coisas. E, portanto, é nisto que eu acredito, é nesse encontro entre o sujeito e o objeto, entre o olhar, que leva coração, que leva sentimentos, que leva inteligência, e as coisas que têm qualidades para ser descobertas nelas. Mas para isso é preciso, então, estar à escuta. Pronto. Depois a arte tem um papel fundamental também. Não é? Um papel, mas isso pode ser para outra questão que vem a seguir. Pode, não é? Não vou antecipá-la. Pronto. Um senhor italiano, Dino Formaggio, disse que
A arte é tudo aquilo que os homens chamam arte. Pronto. Esta definição é uma tautologia. Uma tautologia é uma coisa que se define por ela própria, dizer assim, o que é o céu? O céu é o céu. É quando não temos... Mas faz muito sentido. É tudo aquilo que os homens chamam arte. Porque os homens são muito diversos, são muito diferentes, de época para época, de cultura para cultura, não é? E esse aspecto parece-me também bastante interessante. Pronto, um artista, já não me lembro de que nacionalidade ele era, era holandês. Um dia na Bienal de Veneza, que é um acontecimento de artistas e de arte europeu de grande envergadura, ele foi convidado para mandar uma obra dele para a Bienal de Veneza. Ok? E o que é que ele mandou? Um pavão. Um pavão vivo. E os organizadores da Bienal de Veneza dizem, mas o que é isto? Então ele não manda nem um quadro, nem uma escultura, nada. E manda um pavão. E diz para largar o pavão nos recintos, para ele andar pelos recintos da Bienal. Pois, o que é que ele queria fazer com isto? Era um objeto artístico, padrão. Era um gesto artístico. Porque a arte não está só nos objetos, está nos gestos. Foi isso que Marcel Duchamp nos ensinou. Não é? O urinol do Marcel Duchamp não é um objeto artístico. É um lance artístico, é uma jogada artística. Porquê? Porque vem questionar algumas coisas fundamentais. O que é a arte, o que é um artista, não é? E vem desafiar as convenções que estão estabelecidas. E, portanto, o pavão era uma crítica aos artistas que se armavam em serem grandes artistas. E ele queria fazer essa crítica. Então o pavão andava a pavonear-se, a abrir as suas asas, não é? Vaidoso. Portanto, uma espécie de crítica à vaidade artística. Porque os artistas às vezes também são muito vaidosos, não é? Reparem como um simples gesto destes pode ser considerado um gesto com significado artístico. Pronto. Eu acho que para já fico por aqui. Até já. Muito obrigado, Amadeu. Enfim, dado o adiantado da hora, e como os alunos terão muitas perguntas, muito mais interessantes do que as minhas, para vos colocar, só vou fazer-vos mais uma e depois discutiremos, se tivermos ainda tempo, discutiremos o papel social da arte, que por acaso não faz parte das aprendizagens essenciais, mas não é menos importante, o papel social e político da arte. Mas eu, em função daquilo que disseram, gostava de perguntar se podemos perder a esperança de encontrar alguma coisa de comum àquilo que vocês os dois fazem. Se estivesse cá o Zé Miguel, perguntaria aos três. Isto é, são artistas de três artes, quatro até, não é? Posso presumir das tuas palavras últimas que podemos perder essa esperança de encontrar, de facto, algo de comum a todas as artes? Podemos perder a esperança de encontrar uma definição de arte? Onde é que as minhas últimas palavras te deram essa esperança? Não deram. Não. Pelo contrário. Pelo contrário. Eu é que tinha a esperança, os filósofos têm a esperança, pelo menos os filósofos da escola americana, que citaste, os analíticos, é que têm a esperança de encontrar uma definição de arte que se aplique a todas as artes. E, em princípio, penso que é assim que tem de ser. Se chamamos arte, tanto ao teatro, como ao cinema, como à literatura, como ao desenho, como à dança, algo de comum devem ter, ou não? Absolutamente. Não sei quem é que quer começar agora. Mas não encerra. Ou seja, há traços comuns, há características comuns, a busca pelo belo, pelo invisível, pelo invisível. Os próprios temas. Os próprios temas. A intenção de provocar alguma coisa no observador ou no leitor, mas nada disso pode encerrar. Não é? Nada disso pode limitar a definição de arte. Ou seja, é relativamente fácil encontrar características comuns às diferentes artes, mas não define na totalidade. Até porque, como eu estava a dizer há bocado, a arte é volátil, é dinâmica, porque é criada por humanos. Não é? Com a inteligência artificial nós temos cópias, não é? Temos montagens, não temos criação.
A criação parte dos humanos e os humanos estão em constante evolução, espero eu. Contínua, em constante questionar. Portanto, acho que há características que podem ser comuns a todas as manifestações artísticas, mas isso não pode encerrar a definição nem a manifestação artística. Porque não, estamos a colocá-la dentro de uma caixa e desta caixa não pode sair. Aliás, em literatura há uma coisa chamada o sistema semiótico literário, e que tem a ver com aquilo que Dickey dizia, que é a validação que é feita pelos outros, pelos agentes, pelos críticos, pelas galerias de arte e tal, ou seja, aquilo que é considerado arte tem de ser valorizado pelos outros, porque senão estou a produzir só para consumo doméstico. O que não deixa de ser verdade, não é? Outros têm que atribuir valor àquilo que eu faço. Mas não encerra só por si, porque depois temos a literatura marginal, não é? Que começa a entrar e a fazer-se notar. Por exemplo, aqui tivemos o caso do nosso Sebastião Malva. Não é? Um exemplo mais concreto. Temos o caso do Banksy, que começa como um artista marginal, antissistema e que se mantém antissistema. E ninguém sabe quem é. E ninguém sabe quem é. E questiona-se. E ele próprio põe em causa muita coisa com os seus trabalhos, com as suas aparições, até com o seu anonimato. Mas, desculpa, estou aqui a ocupar demasiado. Não, o que eu penso é o seguinte, para já, há qualquer coisa que há de comum entre todos os que se possam considerar artistas e não precisamos de uma definição de arte para englobar isto, não é? Todos tratamos os temas básicos que são a vida, a morte, o medo, a alegria, a dor, o sofrimento. Todos estes temas, tudo que pertence ao que é humano, é tratado por todas as artes. Para já, há esta preocupação de tratar este... Eu quando disse assim, depende da palavra, do que a palavra artista pode significar. Eu considero-me artista, no fundo, considero que tenho a felicidade de conseguir libertar o meu talento, talentos que eu reconheço que existem em mim. Agora, há também estereótipos sociais, que sejam um artista, ou um criminal, eu não me casei, ou um descendente, carreira cheia de suspensões, também não estou aí. Não estou daquilo que eu acho que é mais autêntico, faz sentido, é publicar a grande beleza que é a carreira e sentir que tem algumas condições para Obrigado mais uma vez. Muito animado! Muito bem.